Olha eu aqui. Agora vamos falar mais especificamente da gestão financeira de que eu prometi a vocês. Lembrem, aumentar as vendas é garantia de aumento de lucro? Está certo? Veja, se você está acostumado com vendas, você dirá que sim. Ué, como é que eu posso não aumentar vendas e não aumentar lucros? Como é que eu posso explodir as minhas vendas sem ter resultado na última linha? Isso é certo? Não. Isto é errado. Eu posso aumentar as vendas e, inclusive, gerar prejuízo para a companhia. E quanto mais vendas eu tiver, quanto maior o faturamento, pior o resultado. Acredita? Vamos lá. Meu nome é Alberto Borges Matias, eu sou professor titular da USP na área de Finanças e Banking. Aí você tem um rápido currículo meu, eu atuo na área acadêmica, sou consultor, conselheiro de algumas grandes empresas, não é? E sou empresário também. Tem algumas empresas nas quais eu atuo. Atuei na Serasa por 12 anos, fui consultor da diretoria de fiscalização do Banco Central, participei de planejamento estratégico de inúmeras organizações, estrategista financeiro também em inúmeras organizações. E vamos a nós, vamos ao assunto que nos interessa. Aumentei minhas vendas, mas estou endividado e sem dinheiro. O que pode ter acontecido? A resposta pode estar na gestão do capital de giro. A gestão do capital de giro é uma gestão de algo que eu não vejo. Quando eu estou administrando equipamentos, instalações, eu vejo as instalações, vejo os equipamentos, mas o giro, capital de giro, eu não enxergo. E é nele que eu morro. O que é, afinal, o capital de giro? Então imagine, olha, eu compro insumos, esses insumos entram como matéria-prima na produção, vão ser produzidos, né, tem um giro normal ali na produção, produtos em processo, gera produtos acabados que vão para um estoque, desse estoque eu vendo, depois eu recebo, com esse recebimento eu pago os fornecedores pela compra de insumos. E aí, mais insumos, mais produção, mais venda, mais recebimento. Sabe quando isso acaba? Nunca. Quando acabar, acabou o negócio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preservar o giro. O capital de giro tem que girar. Na essência, é isso. E aí eu tenho muitos problemas que eu ocasiono nessa administração. O capital de giro refere-se aos recursos próprios ou de terceiros necessários para sustentar as atividades operacionais no dia a dia das empresas. No dia a dia, todo dia eu estou girando e preciso continuar a girar. Lembram? A compra de insumos, a produção, venda, recebimento. E às vezes você pode estar dizendo, não, mas eu não tenho exatamente uma produção industrial. Ué, não preciso considerar ali a produção industrial, posso considerar o comércio. Eu tenho produto, compro produto, vendo produto. Não, mas eu tenho uma área de serviços. Olha, uma área de projetos, uma área de projetos de engenharia, de projetos de decoração. Eu tenho insumos. Eu compro horas de terceiros que fazem determinados serviços para mim e me dão um prazo para pagar, ou então eu pago à vista. Não muda. O giro é normal a qualquer negócio, a qualquer atividade. Na área agro, eu tenho giros mais longos. Essa é a diferença. Em atacados, eu tenho giros mais rápidos, mais curtos. Não é? Então, como é que eu trabalho isso? Então, imagine, olha, eu faço o pagamento à vista pela compra dos insumos e recebo após 60 dias. Já imaginou? Olha, eu vou pagar à vista e vou receber após 60 dias. Eu preciso ter capital para bancar essa necessidade de giro nesse período. Esta necessidade de capital de giro, ela surge necessariamente dessa disfunção de prazos que eu tenho no giro do negócio. Imagine uma empresa que, em média, pague seus fornecedores 30 dias após as compras. Prazo médio de pagamentos de 30 dias. E que eu receba dos meus clientes 30 dias após a venda. Você notou aqui?
Ó, o prazo que o fornecedor me dá é o prazo que eu dou para o cliente. Matou aí? Fechou aí? Não, né? Eu levo 40 dias desde a recepção dos insumos, produção e venda da mercadoria, que é o prazo médio de estocagem. O que você nota destes 3 números aqui? Um prazo médio para pagar de 30, um prazo médio para receber de 30, um prazo médio para estocar em 40. Você percebeu que tem 40 dias que está faltando dinheiro no giro? Essa é a minha necessidade de giro. Eu tenho uma necessidade de giro para bancar 40 dias do meu negócio. Você precisa de recurso próprio ou de recurso terceiro, um banco, para bancar o giro, para poder girar o negócio. E se eu dobrar a venda? Eu vou dobrar a minha necessidade de giro para bancar os 40 dias das novas vendas. Estou começando a entender? Como seria esse fluxo, então? Não é? Eu tenho no dia 0 a compra de insumos. Dia 30, o pagamento a fornecedores. Em 30 dias, em 40 dias, eu tenho a venda, o prazo médio de estocagem de 40 dias. Né? E nesses 30 dias aqui do meio, eu tenho também o prazo de pagamento. Bom, e depois eu tenho um prazo de recebimento de 30 dias. Eu já estou com 70 dias do fluxo inteiro, notou? Bom, nesse fluxo, o meu ciclo financeiro, ou seja, o que eu preciso bancar, é 40 dias. Durante 40 dias, a empresa irá gerar necessidade de capital de giro e precisará bancar o fluxo de caixa. Quando? Sempre. É giro. Eu estou girando. Obviamente, dependendo do dia, eu posso ter um estoque maior, eu posso estar pagando fornecedor naquele dia, então começa a contar o prazo de fornecedor, mas eu tenho sempre, neste caso, 40 dias a bancar do giro do negócio. Quando isso se torna problema? Quando eu tenho, por exemplo, um efeito tesoura. Eu tenho a necessidade de capital de giro, mas não tenho capital de giro líquido para bancar essa necessidade. Essa diferença que você vê achurada aí no gráfico é o saldo de tesouraria negativo. Faltou dinheiro. Traduzindo, faltou dinheiro. E aí eu vou ter que correr atrás desse dinheiro. A empresa precisa buscar endividamento para financiar o giro. Mas eu posso capitalizar. Eu, dono, posso colocar recursos da empresa para bancar o giro. Você já começa a ver que normalmente a gente não lembra do capital de giro quando monta o negócio, quando faz algum projeto de expansão, uma nova região geográfica, uma nova área de vendas, um novo produto. Não pode. Eu tenho que considerar isso. Quanto maior a venda, mais dinheiro necessário para o giro, maior endividamento e risco, portanto, empréstimos mais caros e menor resultado. Olha, eu posso estar entrando num cenário deste tipo. Preciso tomar cuidado. Se não administrado, neste cenário, o aumento de vendas pode causar a falência da empresa. Neste cenário de forte expansão da necessidade de capital de giro, eu posso quebrar. A tradução é essa. Quando a necessidade de capital de giro é maior do que a capacidade de financiar o giro, eu tenho o que a gente chama de overtrading, que é o cenário em que a empresa não consegue mais financiar o giro. Veja, e às vezes isso pode acontecer não porque aumentou a necessidade de capital de giro, mas porque diminuiu a capacidade de financiar. Você já notou? Desde 92, nós estávamos em 92 com 16 grandes bancos privados nacionais de varejo, sobraram 2. Se você tinha limites de crédito em um banco que foi incorporado pelo outro, você ficou com um limite, a tua capacidade de financiar o giro diminuiu, entrou em overtrading. Então eu tenho que administrar a necessidade de capital de giro e olhar a capacidade de financiar esse giro. Como fugir dessa armadilha? Eu posso equalizar prazos, negociar prazo com fornecedores, reduzir prazo a clientes, reduzir prazo de estocagem. Muitas vezes eu cismo de estocar. Eu posso aumentar limites, se possível aumentar limites bancários, buscando novas instituições financeiras. Eu tenho que ter mais limites do que eu preciso.
Olha o overtrading. Aumentar também o risco e custo do endividamento, que não é lá muito aconselhável, mas é melhor do que quebrar. E posso limitar o crescimento, ou seja, reduzir vendas, recusar vendas. Quando não é possível negociar os prazos, o empreendedor deve limitar o crescimento da empresa à capacidade de financiar a necessidade de capital de giro. Está começando a entender? Empresa de defensivos agrícolas, por exemplo, eu tenho um prazo safra de 365 dias. Uma necessidade de capital de giro elevada. A solução? Limitar o faturamento pela capacidade de financiamento da necessidade de capital de giro com o crédito rural. Certo? Não parece muito lógico para quando nós estamos envolvidos com a área comercial, que eu tenho que aumentar vendas, tem limite de vendas, tem meta. Não, eu tenho que cuidar do negócio. Eu posso estar com uma meta elevada, essa meta elevada definindo a quebra do negócio para o próximo ano. Muita atenção, muito cuidado. Como descobrir sua necessidade de capital de giro? Para calcular a necessidade de capital de giro, é preciso conhecer o prazo médio de pagamento de fornecedores, o prazo médio de estocagem, o prazo médio de recebimento e, em função dos três, o ciclo financeiro. Ok? Para calcular a necessidade de capital de giro em dias, eu preciso calcular o prazo médio de pagamentos, o prazo médio de estocagem, o prazo médio de recebimentos. Vamos lá? No caso do prazo médio de pagamento a fornecedores, eu tenho lá fornecedores vezes 360 sobre as compras. E as compras, elas são iguais ao custo da mercadoria vendida, menos estoque inicial, mais estoque final. Se for indústria, tem um ajuste aqui no custo de produção, que são os gastos gerais de fabricação. Tá? Esta é a nossa fórmula de cálculo para o prazo médio de pagamento a fornecedores, se eu tiver uma estrutura de contabilização bem organizada. Né? Se eu não possuir os demonstrativos financeiros confiáveis, bom, anote os prazos que seus principais fornecedores concedem para pagamento e faça uma média, que é uma estimativa do que você vai ter. Dá uma ideia. Eu começo a ter uma ideia, às vezes nebulosa, mas uma ideia do que está acontecendo no meu negócio. Mas veja, ter as informações contábeis, isto é de suma importância. E hoje não custa tão caro ter um RP, por exemplo, trabalhando em nuvem a seu favor. O prazo médio de recebimentos, contas a receber vezes 360, dividido pela receita líquida. Traduzindo isso, é como se eu pegar o contas a receber e dividir pela receita diária. Né? Eu vou saber quantos dias eu tenho acumulado no contas a receber, a partir dos demonstrativos financeiros. Se eu não tiver essas demonstrações financeiras confiáveis, anote tudo o que tem em aberto para receber de clientes, multiplique esse valor por 360 e divida pelo total de vendas do ano. Tem que ser proporcional. Se eu pegar o período relativo a vendas semestrais, é 180. Então, atenção no cálculo. No prazo médio de estocagem, estoque vezes 360 dividido pelo custo. Então, a partir das demonstrações financeiras, eu tenho como elaborar esse cálculo aqui do prazo de estocagem. Se eu não possuir as demonstrações financeiras confiáveis, eu pego um produto como exemplo, que seja significativo na empresa, né, e observo quanto tempo leva desde a compra, produção e venda do produto. Com isso eu começo já a ter uma ideia a partir daquilo que for importante. Normalmente uma parcela pequena de produtos tem uma representatividade mais alta, exceto principalmente na ponta de comercialização. Então, o ciclo financeiro é o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimentos, menos o prazo médio de pagamentos. Prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimentos, menos o prazo médio de pagamentos. Eu tenho o ciclo financeiro que eu, na empresa, tenho que bancar com recurso próprio ou de terceiros. Entendeu? Veja, como é que o ciclo financeiro, essa minha necessidade, gira aumenta? Aumentando estoque. Cuidado com estoque. Aumentando o prazo médio de recebimentos para poder aumentar o faturamento. Aumenta a necessidade de capital de giro, aumenta financiamento. E reduzindo o prazo médio de pagamentos. Aí eu tenho uma confluência meia conjunta desses aspectos para o aumento do ciclo financeiro. Como estimar a necessidade de capital de giro? Calcule seu faturamento por dia, faturamento total no ano ou no mês dividido pelos dias.
multiplique o faturamento dia pelo ciclo financeiro, você tem aí a necessidade de capital de giro. Esse será o total de faturamento que sua empresa precisará cobrir com capital de giro. É o total de financiamentos necessários para girar o negócio, que podem ser recursos próprios ou de terceiros. Então, um exemplo. Tenho lá vendas por ano de 100 mil, um ciclo financeiro de 150, calculado naquele modelo anterior. Vendas por dia, que é o total de vendas dividido por 360, dá 278 por dia. A necessidade de capital de giro vai ser o 278 vezes o ciclo de 150, 41 mil ou 41 milhões, ou seja, o número de referência que estiver na sua empresa. Como descobrir seu capital de giro líquido? O capital de giro líquido, tendo lá as demonstrações financeiras, vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante. O ativo circulante menos o passivo circulante. Por que chama circulante? Porque circula. O ativo circulante circula todo dia, gira. E o passivo circulante circula todo dia. São os ativos e passivos relativos ao capital de giro da empresa. Se sua empresa não possui as demonstrações financeiras, some tudo o que tem a receber de clientes, seu saldo nas contas de banco e caixa, o valor monetário do estoque, mais quaisquer recebimentos que sua empresa terá nos próximos 12 meses. Some todas as contas que você precisará pagar nos próximos 12 meses, fornecedores, bancos, salários. Subtrai o que tem a receber do que precisa pagar. Este é o capital de giro líquido do seu negócio, capital circulante líquido do seu negócio. Erros comuns de empresários na gestão do capital de giro. A origem do empreendedor brasileiro normalmente é de vendas ou de produção, engenharia. É alguém que atuou em uma empresa na área de vendas e descobriu um segmento de mercado, uma área de atuação, está focado em vendas. Ou o engenheiro que descobriu um produto, um serviço, não é? Que pode dar bem no mercado. O foco do engenheiro vai ser na imobilização, na produção. Observe, o empresário brasileiro normalmente não está preparado para finanças. Quem vem de vendas nem gosta de finanças. Quem vem de produção nem lembra de finanças. Não é verdade? Quando eu tenho um foco em vendas, eu posso, por exemplo, no caso de construtora, sei lá, a síndrome da construtora. Foco em crescimento das vendas sem se preocupar com o financiamento do giro. Eu quero crescer vendas e não me preocupo com o giro do negócio. Opera em efeito tesoura e sustenta o crescimento com endividamento bancário de curto prazo. Olha, isso não é incomum. O crescimento da receita aumenta a dívida e o risco. A despesa financeira cresce e afeta o resultado. Estou aumentando as vendas, forçando o crescimento de vendas e forçando o crescimento de resultado por forçar o crescimento de vendas. Muito cuidado. Posso, na outra ponta, na imobilização, ter a síndrome do supermercado. A relação de prazos favoráveis, baixo prazo médio de recebimento e estocagem, alto prazo médio de pagamento, contribui para gerar grandes volumes de caixa. Começa a sobrar dinheiro no supermercado, normalmente, começa a sobrar dinheiro no caixa. E qual é a conclusão? Olha, o lucro está aumentando. Veja, aquele dinheiro que está sobrando é do fornecedor, que deu um prazo maior, porque eu estou recebendo praticamente à vista, o estoque gira muito rápido e sobra muito dinheiro no caixa, que eu tenho que pagar o fornecedor depois. E aí eu confundo o capital de giro com lucro e vou investir em imobilizados. Tem muito dinheiro, vou fazer uma nova loja, vou comprar um local para nova loja, vou comprar uma van, vou comprar uma caminhonete, vou comprar equipamentos. Descapitalizo a empresa, sou obrigado a buscar endividamentos de curto prazo para financiar o giro. Quando é que eu vou perceber isso? Quando houver queda de venda. Aí na queda de venda vai deixar de sobrar dinheiro, eu tenho que pagar mais. E aí eu tenho problemas sérios por essa imobilização. Como financiar o capital de giro? Eu posso financiar essa necessidade de capital de giro com capital próprio, com fornecedores, com bancos no lado financeiro. No capital próprio, reaplicar parte dos lucros gerados para financiar o crescimento da necessidade de capital de giro, ou então posso, na outra ponta, vender ativos imobilizados ou então aumentar o próprio capital por cotas de participações para poder financiar esse crescimento.
Então, são duas pontas aí no financiamento pelo capital próprio para a necessidade de capital de giro. Nos fornecedores, posso negociar prazo com os fornecedores. O custo aqui geralmente é menor que o financeiro. E eu estou sujeito ao limite de crédito, mas o limite de crédito do fornecedor costuma ser maior do que o limite de crédito que o banco me concede. Nos bancos das financeiras, eu tenho um custo mais elevado, maior risco para as empresas normalmente. Empréstimos de curto prazo concedidos por instituições financeiras para capital de giro, como empréstimos bancários, desconto duplicado. No desconto duplicado tem a venda do título recebível da empresa para a instituição financeira mediante pagamento de juros e taxas antecipados. Não é? Então são duas operações normais aí do mercado financeiro. Mas também nós temos o caso do giro BNDES. Quem pode solicitar? Micro, pequenas, médias e grandes empresas, empresários individuais. Né? Que condições? Até 70 milhões, obviamente sujeito ao limite de crédito. Mas o BNDES está para apoiar. A Desenvolve São Paulo, que é como se fosse o BNDES do Estado de São Paulo, agências de fomento nos diversos estados também, têm condições de fazer esse financiamento de giro. Prazo de pagamento até 5 anos, com 3 a 24 meses de carência. Como solicitar? Por meio de alguma instituição financeira cadastrada em apoio ao próprio BNDES. O custo do financiamento. Custo financeiro TJLP de 7%, mais a taxa do BNDES de 1,5% ao ano e mais a taxa do agente financeiro, negociado com o agente financeiro. Então aí eu tenho vantagens. Na outra ponta, para grandes empresas, eu tenho o custo financeiro baseado na Selic ou na taxa referencial, a taxa BNDES 1,5% mais a taxa do agente financeiro. Então são operações com taxas bastante interessantes. O que eu preciso? Planejar. E aí volto ao ponto anterior. Lembra quando eu falei das demonstrações financeiras? Como é que você vai pedir financiamento ao BNDES sem ter demonstrações financeiras confiáveis? O ideal seria ter as demonstrações confiáveis em IFRS, com auditoria sendo feitas para confirmar esses dados da empresa. Outros fatores que impactam na gestão do capital de giro. A inadimplência e a insolvência. Opa! Inadimplência e insolvência são coisas diferentes, totalmente diferentes. O inadimplente é aquele cliente que atrasa, mas paga. Você tem uma série deles, aliás, todo mês são os mesmos. Estes se trazem mais ganho, porque eles pagam com uma taxa. O inadimplente é um cliente que ele não está preocupado com a data de pagamento. Ele tem um atraso médio de 15, 16 dias. Ele erra o mês. E ele precisa ser respeitado. É o melhor cliente para você. Então acompanhe. O insolvente não. O insolvente ele tem problema estrutural. Ele não consegue te pagar. São clientes diferentes. Quer pessoas físicas, quer pessoas jurídicas. Os insolventes não te pagam. Bom, ambos afetam o prazo médio de recebimento, porque o inadimplente atrasa, dilata teu prazo de recebimento e, portanto, tem impacto no giro do negócio. É necessário acompanhar a classificação de risco da carteira. Tem empresas que fornecem análise de risco nas concessões de crédito. Aqui um caso, por exemplo, de carteiras, o caso do Magazine Luiza. Veja, a maior parte de atraso é até 14 dias, e depois eu tenho um pedaço mais à frente, acima de 180 dias, de 6,7%. Essa é a média de insolvência do mercado. E os clientes em atraso são grande parte desse processo de classificação. Nível elevado de estoques. É um erro comum manter nível elevado de estoque. Quem é que vai bancar? Você vai bancar com o teu capital? Não. Você vai bancar muitas vezes com financiamento bancário. Pagando que taxa no financiamento bancário? E tendo que taxa de retorno no estoque? Cuidado. Um estoque mais elevado reduz a disponibilidade de capital de giro. E a obsolescência do estoque causa perda. Causa perda para a empresa. Reduz a última linha. Gente, meu muito obrigado pela atenção. Lembre-se, o futuro nós fazemos. Futuro nós fazemos. A sua empresa irá bem porque você vai fazer uma empresa melhor. Mas você precisa de conhecimento para isso. Atenção. Muito obrigado, felicidades e voto de sucesso.